Vamos lá. Nossas mãos, que são grossas e cheias de palavra. Aguenta eu te dizer que Deus não é bonito. E isto porque ele não é nenhum resultado, nenhuma conclusão. E tudo o que a gente acha bonito é, às vezes, apenas porque já está concluído. Mas o que hoje é feio será daqui a séculos visto como beleza, porque terá completado um de seus movimentos. Eu não quero mais um movimento completado, que na verdade nunca se completa. E nós é que por desejo completamos. Não quero mais usufruir da facilidade de gostar de uma coisa só porque, estando ela aparentemente completada, não me assusta mais. Então é falsamente minha. Eu, devoradora, que era das belezas. Não quero a beleza, quero a identidade. A beleza seria um acréscimo e agora vou ter que dispensá-la. O mundo não tem intenção de beleza, e isto antes me era chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade, e isso antes me chocaria. A coisa é muito mais que isso. O Deus é maior que a bondade com a sua beleza. Ah, despedir-se disso tudo significa tal grande desilusão. Mas é na desilusão que se cumpre a promessa, através da desilusão, através da dor é que se cumpre a promessa. E é por isso que antes se precisa passar pelo inferno, até que se vê que há um modo muito mais profundo de amar, e esse modo prescinde do acréscimo da beleza. Deus é o que existe, e todos os contraditórios são dentro do Deus, e por isso não o contradizem. Ah, em mim todo está doendo largar o que me era do o mundo. Largar é uma atitude tão áspera e agressiva que a pessoa que abrisse a boca para falar em largar deveria ser presa e mantida incomunicável. Eu mesma prefiro me considerar temporariamente fora de mim, a ter coragem de achar que tudo isso é uma verdade. Dá-me a tua mão, não me abandones. Juro que também eu não queria. Eu também vivia bem, eu era uma mulher de quem se poderia dizer vida e amores de GH. Não posso pôr em palavras qual era o sistema, mas eu vivia num sistema. Era como se eu me organizasse dentro do fato de ter dor de estômago, porque, se eu não a tivesse mais, também perderia a maravilhosa esperança de me livrar um dia da dor de estômago. Minha vida antiga me era necessária porque era exatamente o seu mal que me fazia usufruir da imaginação de uma esperança que, sem essa vida que eu levava, eu não conheceria. E agora estou arriscando toda uma esperança acomodada, em prol de uma realidade tão maior que cubra os olhos com o braço por não poder encarar de frente uma esperança que se cumpre tão já. E mesmo antes de eu morrer, tão antes de eu morrer, também eu me queimo nessa descoberta, a de que existe uma moral em que a beleza é de uma grande superficialidade medrosa. Agora, aquilo que me apela e me chama é o neutro. Não tenho palavras para exprimir, e falo então em neutro. Tenho apenas esse êxtase, que também não é mais o que chamávamos de êxtase, pois não é culminância. Mas esse êxtase sem culminância exprime o neutro de que falo. Ah, falar comigo e contigo está sendo mudo. Falar com o Deus é o que de mais mudo existe. Falar com as coisas é mudo. Eu sei que isso te soa triste, e a mim também, pois ainda estou viciada pelo condimento da palavra. E é por isso que a mudez está me doendo como uma destituição. Mas eu sei que devo me destituir. O contato com a coisa tem que ser um murmúrio, e para falar com Deus devo juntar sílabas desconexas. Minha carência vinha de que eu perdera o lado inumano. Fui expulsa do paraíso quando me tornei humana. E a verdade, prece, é um mundo oratório inumano. Não, não tenho que subir através da prece. Tenho que, engurgitada, tornar-me um nada vibrante. O que falo com Deus tem que não fazer sentido. Se fizer sentido é porque erro. Ah, não me descompreendas. Não estou tirando nada de ti. Estou exigindo de ti. Sei que parece que estou tirando a tua e a minha humanidade, mas é o oposto. Estou querendo é viver daquilo inicial e primordial que exatamente fez com que certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas.
Estou querendo que eu viva da parte humana mais difícil, que eu viva do germe do amor neutro, pois foi dessa fonte que começou a nascer aquilo que depois foi se distorcendo em sentimentações, a tal ponto que o núcleo ficou sufocado pelo acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana. É um amor muito maior que estou exigindo de mim. É uma vida tão maior que não tem sequer beleza. Estou tendo essa coragem dura que me dói como a carne que se transforma em parto. Mas não, eu ainda não contei tudo. Não que só falte o que vou agora contar. Falta muito mais a esse meu relato a mim mesma. Falta, por exemplo, pai e mãe. Ainda não tive a coragem de honrá-los. Faltam tantas humilhações por que passei e que omito porque só são humilhados os que não são humildes. E em vez de humilhação, então eu deveria falar na minha falta de humildade. E a humildade é muito mais que um sentimento, é a realidade vista pelo mínimo bom senso. Falta muito a contar, mas há alguma coisa que será indispensável dizer. De uma coisa eu sei. Se chegar ao fim deste relato, irei, não amanhã, mas hoje mesmo, comer e dançar no Top Bambino. Estou precisando danadamente me divertir e me divergir. Usarei, sim, o vestido azul novo, que me emagrece um pouco e me dá cores. Telefonarei para Carlos, Josefina, Antônio. Não me lembro bem em qual dos dois percebi que me queria ou ambos me queriam. Comerei crevetes ao não importa o que e sei por que comerei crevetes. Hoje de noite vai ser a minha vida diária retomada. A de minha alegria comum, precisarei para o resto dos meus dias da minha leve vulgaridade doce e bem-humorada. Preciso esquecer, como todo mundo. É que não contei tudo. É que não contei tudo. Não contei que, ali sentada imóvel, eu ainda não parara de olhar com grande nojo, sim, ainda com nojo, a massa branca amarelecida por cima do pardacento da barata. E eu sabia que enquanto eu tivesse nojo, o mundo me escaparia e eu me escaparia. Eu sabia que o erro básico de viver era ter nojo de uma barata. Ter nojo de beijar o leproso era eu errando a primeira vida em mim. Pois ter nojo me contradiz. Contradiz em mim a minha matéria. Então aquilo que, por piedade por mim, eu não queria pensar, então eu pensei. Não pude me impedir mais e pensei o que na verdade já estava pensando. Agora, por piedade pela mão anônima que prendo a minha, por piedade pelo que essa mão não vai me compreender, eu não estou querendo levá-la comigo para o horror, aonde ontem fui sozinha. Pois o que de repente eu soube é que chegara o momento não só de ter entendido que eu não devia mais transcender, nem chegar um instante de realmente não transcender mais, e de ter já o que anteriormente eu pensava que devia ser para amanhã. Estou tentando te poupar, mas não posso. É que a redenção devia ser na própria coisa. E a redenção na própria coisa seria eu botar na boca a massa branca da barata. Só a ideia, fechei os olhos com força de quem tranca os dentes, e tanto apertei os dentes que mais um pouco e eles se quebrariam dentro da boca. Minhas entranhas diziam não. Minha massa rejeitava a da barata. Eu parara de suar, de novo eu toda havia secado. Procurei raciocinar com o meu nojo. Por que teria eu nojo da massa que saía da barata? Não bebera eu do branco leite que é líquida massa materna? E ao beber a coisa de que era feita minha mãe, não havia o chamado sem nome de amor? Mas o raciocínio não me levava a parte alguma, senão a continuar com os dentes crispados como se fossem de carne que se arrepiava. Eu não podia. Só haveria um modo de poder. Se eu desse a mim mesmo um comando hipnótico, então como que eu me adormeceria e agiria sonambulicamente. E quando abrisse os olhos do sono, já teria feito e seria como um pesadelo do qual se acorda livre porque foi dormindo que se viveu o pior. Mas eu sabia que não era assim que eu deveria fazer. Sabia que deveria comer a massa da barata, mas eu toda a comer e também o meu próprio medo comê-la.
Só assim teria o que de repente me pareceu que seria o antipecado. Comer a massa da barata é o antipecado. Pecado seria a minha pureza fácil. O antipecado. Mas a que preço? Ao preço de atravessar uma sensação de morte. Levantei-me e avancei de um passo, com a determinação não de uma suicida, mas de uma assassina de mim mesma. O suor agora recomeçara, eu estava agora suada da cabeça aos pés. Os dedos melados dos pés escorregavam dentro do chinelo e a raiz de meus cabelos amolecia aquela coisa viscosa que era o meu suor novo. Um suor que eu não conhecia e que tinha um cheiro igual ao que sai de uma terra ressecada às primeiras chuvas. Aquele suor profundo era, no entanto, o que me vivificava. Eu estava nadando lenta no meu mais antigo caldo de cultura. O suor era plâncton e pneuma e pabulum vitae. Eu estava me sendo. Não, meu amor, não era bom como o que se chama bom. Era o que se chama ruim. Muito, muito ruim mesmo. Pois minha raiz, que só agora eu experimentava, tinha gosto de batata tubérculo, misturado com a terra de onde fora arrancada. No entanto, esse gosto ruim tinha uma estranha graça de vida que só posso entender se a sentir de novo, e só posso explicar de novo sentindo. Avancei mais um passo, mas em vez de ir adiante, de repente vomitei o leite e o pão que havia comido de manhã, o café. Toda sacudida pelo vômito violento, que não fora sequer precedido pelo aviso de uma náusea, desiludida comigo mesma, espantada com a minha falta de força de cumprir o gesto que me parecia ser o único a reunir meu corpo à minha alma. A despeito de mim, depois de vomitar, eu ficara serena, com a testa refrescada e fisicamente tranquila. O que era pior, agora eu ia ter que comer a barata, mas sem a ajuda da exaltação anterior. A exaltação que teria agido em mim como uma hipnose. Eu havia vomitado a exaltação. E inesperadamente, depois da revolução que é vomitar, eu me sentia fisicamente simples como uma menina. Teria que ser assim, como uma menina que estava sem querer alegre, que eu ia comer a massa da barata. Então avancei. Minha alegria e minha vergonha foi ao acordar do desmaio. Não, não fora desmaio. Fora mais uma vertigem, pois que eu continuava de pé, apoiando a mão no guarda-roupa. Uma vertigem que me fizera perder conta dos momentos e do tempo. Mas eu sabia, antes mesmo de pensar, que, enquanto eu me ausentara na vertigem, alguma coisa se tinha feito. Eu não queria pensar, mas sabia. Tinha medo de sentir na boca aquilo que estava sentindo. Tinha medo de passar a mão pelos lábios e perceber vestígios. E tinha medo de olhar para a barata, que agora devia ter menos massa branca sobre o dorso opaco. Eu tinha vergonha de ter me tornado vertiginosa e inconsciente para fazer aquilo que nunca mais eu ia saber como tinha feito. Pois antes de fazê-lo, eu havia tirado de mim a participação. Eu não tinha querido saber. Era assim então que se processava? Não saber. Era assim então que o mais profundo acontecia? Alguma coisa teria sempre, sempre que estar aparentemente morta, para que o vivo se processasse? Eu tivera que não saber que estava viva? O segredo de jamais se escapar da vida maior era o de viver como um sonâmbulo? Ou viver como um sonâmbulo era o maior ato de confiança? O de fechar os olhos em vertigem e jamais saber o que se fez? Como uma transcendência que é a lembrança do passado, ou do presente, ou do futuro. A transcendência era em mim o único modo como eu podia alcançar a coisa? Pois mesmo ao ter comido da barata, eu fizera por transcender o próprio ato de comê-la. E agora só me restava a vaga lembrança de um horror. Só me ficara a ideia. Até que a lembrança ficou tão forte que meu corpo gritou todo em si mesmo.
Crispei minhas unhas na parede. Eu senti agora o nojento na minha boca, então comecei a cuspir furiosamente, aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que, no entanto, me parecia quase adocicado, como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspi a mim mesma sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido a minha alma toda. Porque não és nem frio, nem quente, porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Era Apocalipse segundo São João. E a frase que deveria se referir a outras coisas das quais eu já não me lembrava mais, a frase me veio do fundo da memória, servindo para o insípido do que eu comera. E eu cuspia. O que era difícil, pois a coisa neutra é extremamente enérgica. Eu cuspia e ela continuava eu. Gente, um minuto, eu vou precisar tomar água. Deu tosse. Isabela, se você não estiver bem, eu posso continuar a leitura por você. Se quiser continuar, é que tá terminando esse capítulo, e aí você pode continuar depois. Só parei na minha fúria quando compreendi com surpresa que estava desfazendo tudo o que laboriosamente havia feito. Quando compreendi que estava me renegando e que, ai de mim, eu não estava à altura senão da minha própria vida. Parei espantada e meus olhos se encheram de lágrimas que só ardiam e não corriam. Acho que eu não me julgava sequer digna de que lágrimas corressem. Faltava a minha primeira piedade por mim, a que permite chorar, e nas pupilas eu retinha em ardor as lágrimas que me salgavam e que eu não merecia que escorressem. Mas, mesmo não escorrendo, as lágrimas de tal modo me serviam de companheiras e de tal modo me banhavam de comiseração, que fui abaixando uma cabeça consolada. E, como quem volta de uma viagem, voltei a me sentar quieta na cama. Eu que pensara que a maior prova de transmutação de mim em mim mesma seria botar na boca a massa branca da barata, e que assim me aproximaria do divino, do que é real. O divino para mim é o real. Quer continuar alguém, gente? Eu posso continuar se tiver tudo ok. Beleza, então. Obrigada, viu? Continuada. O divino para mim é o real, mas beijar um leproso não é bondade sequer, é autorrealidade, é autovida. Mesmo que isso também signifique a salvação do leproso, mas é antes a própria salvação. O benefício maior do santo é para com ele mesmo, o que não importa, pois quando ele atinge a grande própria largueza, milhares de pessoas ficam alargadas pela sua largueza e dela vivem. E ele ama tantos outros assim como ama o seu próprio terrível alargamento. Ele ama seu alargamento com impiedade por si mesmo. O santo quer se purificar porque sente a necessidade de amar o neutro, de amar o que não é acréscimo e de prescindir do bom e do bonito. A grande bondade do santo é que para ele tudo é igual. O santo se queima até chegar ao amor do neutro. Ele precisa disso para ele próprio. Entendi então que, de qualquer modo, viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver, e por isso mesmo isto resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para os outros. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva, mesmo que sua vida se passe dentro da incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas se beneficiam com a cada vida vivida. Dói em ti que a bondade do Deus seja neutramente contínua e continuamente neutra? Mas o que eu antes
queria como milagre, o que eu chamava de milagre era, na verdade, um desejo de descontinuidade e de interrupção, o desejo de uma anomalia. Eu chamava de milagre exatamente o momento em que o verdadeiro milagre contínuo do processo se interrompia. Mas a bondade neutra do Deus é ainda mais apelável do que se eu não fosse neutra. É só ir e ter, é só pedir e ter. E também o milagre se pede e se tem, pois a continuidade tem inter, interstícios que não a descontinuam. O milagre é a nota que fica entre duas notas de música. É o número que fica entre o número um e o número 2. É só precisar e ter. A fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé. E ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. Não, eu não precisava ter tido a coragem de comer a massa da barata, pois me faltava a humildade dos santos. Eu havia dado ao ato de comê-la um sentido de máximo. Mas a vida é dividida em qualidades e espécies, e a lei é que a barata só será amada e comida por outra barata, e que uma mulher, na hora do amor por um homem, essa mulher está vivendo a sua própria espécie. Entendi que eu já havia feito o equivalente de viver a massa da barata, pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de uma barata. Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo. O acréscimo é mais fácil de amar. E agora não estou tomando tua mão para mim. Sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo, sei que acreditar em tudo isso será no começo a tua grande solidão, mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Como eu não terás medo de agregar-te à extrema doçura enérgica de Deus. Solidão é ter apenas o destino humano, e solidão é não precisar. Não precisar deixar um homem muito só, todo só. Ah, precisar não isola a pessoa. A coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio, mesmo que cada gota de mercúrio ele tenha em si própria uma existência toda completa e redonda. Ah, meu amor, não tenhas medo da carência, ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal que eu havia pensado. O amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está, está sempre. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. Falta apenas o golpe da graça, que se chama paixão. O que estou sentindo agora é uma alegria. Através da barata viva, estou entendendo que também eu sou o que vivo. Ser vivo é um estágio muito alto. É alguma coisa que só agora alcancei. É um tal alto equilíbrio instável que sei que não vou poder ficar sabendo desse equilíbrio por muito tempo. A graça da paixão é curta. Quem sabe ser homem como nós é apenas uma sensibilização especial a que chamamos de ter humanidade. Ó, também eu receio perder essa sensibilização. Até agora eu tinha chamado de vida a minha sensibilidade à vida, mas estar vivo é outra coisa. Estar vivo é uma grossa indiferença irradiante. Estar vivo é inatingível pela mais fina sensibilidade. Estar vivo é inumano. A meditação mais profunda é aquela tão vazia que um sorriso se exala como de uma matéria. E ainda mais delicada serei
e como estava mais permanente e como estava mais permanente. Estou falando da morte? Estou falando de depois da morte? Não sei. Sinto que não humano é uma grande realidade e que isso não significa desumano. Pelo contrário, o não humano é o centro irradiante de um amor neutro em ondas hertzianas. Se minha vida se transformar em ela mesma, o que hoje chamo de sensibilidade não existirá, será chamado de indiferença, mas ainda não posso aprender esse modo. É como se daqui a centenas de milhares de anos, finalmente nós não formos mais o que sentimos e pensamos. Teremos o que mais se assemelha a uma atitude do que uma ideia. Seremos a matéria viva se manifestando diretamente, desconhecendo palavra, ultrapassando o pensar, que é sempre grotesco. E não caminharei de pensamento a pensamento, mas de atitude a atitude. Seremos inumanos, como a mais alta conquista do homem. Ser é ser além do humano. Ser homem não é dar certo. Ser homem tem sido um constrangimento. O desconhecido nos aguarda, mas sinto que esse desconhecido é uma totalização e será a verdadeira humanização pela qual ansiamos. Estou falando da morte? Não, da vida. Não é um estado de felicidade, é um estado de contato. Ah, não penses que tudo isso me nauseia. Acho inclusive tão chato que me torna impaciente. É que se parece com o paraíso, onde nem sequer posso imaginar o que eu faria, pois só posso me imaginar pensando e sentindo, dois atributos de se ser, e não consigo me imaginar apenas sendo e prescindindo do resto, apenas ser. Isso me daria uma falta enorme do que fazer. Ao mesmo tempo, eu também estava um pouco desconfiada é que, assim como antes, eu me tinha apavorado com a entrada naquilo que poderia vir a ser o desespero. Agora eu desconfiava de estar de novo transcendendo as coisas. Estaria eu alargando demais a coisa para exatamente ultrapassar a barata e o pedaço de ferro e o pedaço de vidro? Acho que não, pois eu não reduzia a esperança a um simples resultado de construção e contrafação, nem negava que existe pelo que esperar, nem tirar a promessa. Estava apenas sentindo com um esforço enorme que a esperança e a promessa se cumprem a cada instante. Isso era aterrador. Eu sempre tive medo de ser fulminada pela realização. Eu sempre havia pensado que a realização é um final e não contara com a necessidade sempre nascente. E também porque tinha medo, por não poder suportar a glória simples, de torná-la mais um dos acréscimos. Mas eu sei que há uma experiência de glória na qual a vida tem o puríssimo gosto do nada, e que em glória eu a sinto vazia. Quando se realiza o viver, pergunta-se, mas era só isso? E a resposta é: não é só isto, é exatamente isto. Só que ainda preciso tomar cuidado para não fazer disto mais do que isto, pois senão já não será mais isto. A essência é de uma insipidez pungente. Será preciso purificar-me muito para muito mais para inclusive não querer o acréscimo dos acontecimentos. Antigamente, purificar-me significaria uma crueldade contra o que eu chamava de beleza e contra o que eu chamava de eu, sem saber que eu era, era um acréscimo de mim. Mas agora, através de meu mais difícil espanto, estou enfim caminhando em direção ao caminho inverso, caminho em direção à destruição do que construí, caminho para a despersonalização. Tenho avidez pelo mundo. Tenho desejos fortes e definidos. Hoje de noite irei dançar e comer. Não usarei o vestido azul, mas o preto e branco. Mas ao mesmo tempo não preciso de nada. Não preciso sequer de que uma árvore exista.
Eu sei agora de um modo que prescinde de tudo, e também de amor, de natureza, de objetos. Um modo que prescinde de mim, embora quanto aos meus desejos, a minha paixões, a meu contato com uma árvore, eles continuem sendo para mim como uma boca comendo. A despersonalização, como a desinstituição do individual inútil, a perda de tudo que se possa perder e ainda assim ser, pouco a pouco tirar de si com um esforço tão atento para que não se sente a dor, tirar de si como quem se livra da própria pele, as características. Tudo o que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve o momento em que vi que a barata é a barata de todas as baratas, assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo um homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem, mas apenas em eminência, porque só alguns atingem o ponto de, em nós, se reconhecerem. E então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Aquilo de que se vive, e por não ter nome, só a mudez pronuncia, é disso que se aproximam através da grande largueza de deixar de me ser. Não porque eu então encontre o nome do nome e, e torne o concreto impalpável, mas porque designo o impalpável como impalpável. E então então o sopro recrudesce como na chama de uma vela. A gradual desonorização de si mesmo é o verdadeiro trabalho que se elabora sobre o aparente trabalho. A vida é uma missão secreta. Tão secreta é a verdadeira vida que nem a mim, que moro dela, me pode ser confiada a senha. Moro sem saber de quê. E o segredo é tal que somente se a missão chegar a se cumprir é que por um relance percebo que nasci incumbida. Toda vida é uma missão secreta. A desheroização de mim mesma está minando subterraneamente a meu edifício, cumprindo-se a minha revelia como uma vocação ignorada, até que me seja, enfim, revelado que a vida em mim não tem o meu nome. E eu também não tenho nome, e este é o meu nome. E por que me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome? Respondo cada vez que alguém disser eu. A desheroização é o grande fracasso de uma vida. Nem todos chegam a fracassar porque é tão trabalhoso, é preciso antes subir penosamente até enfim atingir a altura de poder cair. Só posso alcançar a despersonalização da mudez se eu antes tiver construído toda uma voz. Civilizações eram necessárias para que eu subisse a ponto de onde descer. É exatamente através do malogro da voz que vai pela primeira vez ouvir a própria mudez e a dos outros e a das coisas e aceitá-la como a possível linguagem. Só então minha natureza é aceita, aceita com o seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos, e é aceita a nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe e não a outra. E já que vivê-la é a nossa paixão, a condição humana é a paixão de Cristo.
Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço da voz. Minha voz é o modo como vou buscar a realidade antes de minha linguagem. Existe como um pensamento que não se pensa, mas por fatalidade fui e sou impelida a precisar saber o que o pensamento pensa. A realidade acontece a voz que a procura, mas como a terra antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como o mar antecede a visão do mar. A vida antecede o amor. A matéria do corpo antecede o corpo. E, por sua vez, a linguagem um dia terá antecedido a posse do silêncio. Eu tenho a medida que designo, e este é o esplendor de ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-la. E como não acho, mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino, tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falho a construção é que obtenho o que ela não conseguiu. E é inútil procurar encurtar caminho e querer começar, já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal. Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos, em matéria de viver. Nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. A insistência é o nosso esforço, a desistência é o prêmio. A este só se chega quando se experimentou o poder de construir. E apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só, es- e só esta é a glória própria da minha condição. A desistência é uma revelação. A desistência é uma revelação. Desisto e terei sido a pessoa humana. É só no pior de minha condição que esta é assumida como meu destino. Existir exige de mim o grande sacrifício de não ter força. Desistir, desisto, e eis que na mão fraca o mundo cabe. Desisto, e para minha pobreza humana abre-se a única alegria que me é dada ter, a alegria humana. Sei disso e estremeço. Viver me deixa tão impressionada, viver me tira o sono. Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto. E finalmente me votando a minha queda despessoal, sem voz própria, finalmente sem mim. Eis que tudo o que não tenho é o que é meu. Desisto e quando menos sou, mais vivo. Quanto mais perco o meu nome, mais me chamam. Minha única missão secreta é a minha condição. Desisto e quanto mais ignoro a senha, mais cumpro o segredo. Quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. E então eu adoro. Com as mãos quietamente cruzadas num regaço, eu estava tendo um sentimento de ter alegria tímida. Era um quase nada, assim como quando a brisa faz estremecer um fio de capim. Era quase nada, mas eu conseguia perceber o ínfimo movimento de minha timidez. Não sei, mas eu me aproximava com a angustiada idolatria de alguma coisa e com a delicadeza de quem tem medo. Eu estava me aproximando da coisa mais forte que já me aconteceu, mais forte que esperança, mais forte que amor. Eu me aproximava do que
Acho que era confiança. Talvez seja este o nome. Ou não importa, também poderia dar outro. Senti que meu rosto em pudor, alegria, ou talvez não sorrisse, não sei. Eu confiava em mim, no mundo, no Deus, na barata. Não sei, talvez confiar não seja em que ou em quem. Talvez eu agora soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha raiz existia. Timidamente eu me deixava transpassar por uma doçura que me encabulava, sem me constranger. Ó Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de uma barata e enfim realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu pensara. Não o heroísmo e a santidade, mas enfim o ato ínfimo que sempre me havia faltado. Eu sempre fora incapaz do ato ínfimo, e com o ato ínfimo eu me havia desheroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera enfim o primeiro passo de seu começo. Enfim, enfim quebrara-se realmente o meu invólucro, e sem limite eu era, pois não ser eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que eu não sou, o que não sou eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que, em relação ao humano, não tem sentido. Da organização geral que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos, mas agora eu era muito menos que humana e só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, como eu estava me entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano e entregando-me com a confiança de pertencer ao desconhecido, pois só posso rezar ao que não conheço, e só posso amar a evidência desconhecida das coisas, e só posso me agregar ao que desconheço. Só esta é o que é uma entrega real. E tal entrega é o único ultrapassamento que não me exclui. Eu estava agora tão maior que já não me via mais, tão grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe, mas perceptível nas minhas mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios. A atualidade simultânea não me assustava mais e na mais última extremidade de mim eu podia, enfim, sorrir, sem nem ao menos sorrir. Enfim, eu me estendia para além de minha sensibilidade. O mundo independia de mim. Esta era a confiança a que eu tinha chegado. O mundo independia de mim e não estou entendendo o que estou dizendo. Nunca, nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer senão timidamente assim? A vida se me é, a vida se me é, e eu não entendo o que digo, e então adoro. A gente podia fazer uma pausa. Eu vi aqui no PDF, no PDF tem o pós-fácil. Eu acho que a gente pode deixar o pós-fácil para a semana que vem, antes de iniciar um novo livro. Parece que é um bom pós-fácil, né? E deixar uns minutinhos para a gente falar do livro. O que vocês acham? Será que temos palavras? Ah, eu acho lindo.
queria fazer um comentário que no final ela fala, né? A vida se me é e eu não entendo o que digo, então adoro. E eu achei engraçado porque às vezes a gente fica matutando tentando entender o que ela quis dizer em alguns momentos do livro, né? E aí parece nem ela entende totalmente, assim. Eu acho que ela tá aqui legitimando o desconhecido, né? Assim, fazendo as pazes com o desconhecido, com o não sentido. E assim, acho que como leitores, leitoras, a gente também é convidado. Por isso que eu assemelho muito essa experiência de ler esse livro como uma experiência de fato, que para mim é muito diferente de uma experiência apenas cognitiva. Eu acho que a experiência que seria apenas cognitiva seria a gente ler um livro e fazer um fichamento, né, daquilo que foi entendido do livro. Isso para mim eu acho que tem muito mais a ver com o trabalho de raciocínio. E este livro, eu acho que ele faz um convite outro, que é um convite da experiência, né? Que aquilo que ela diz parece que também somos convocados a experienciar. Então, enquanto a GH está às voltas com o não sentido, nós também estamos. E suportamos, né, ao longo dessas páginas junto com ela. Eu achei isso lindo. Nessa página, que para mim está 176, eu acho essa citação maravilhosa, assim, que ela fala sobre é inútil procurar encurtar caminho e querer começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando por ser despessoal, pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A Via Crucis não é um descaminho, é a passagem única. Não se chega senão através dela e com ela. Isso me fez pensar muito numa questão assim de que às vezes não basta a gente pensar, é preciso viver. Isso me faz pensar numa experiência de análise também. Às vezes eu sinto que a gente pode ter todos os manuais, todas as receitas, todos os livros de autoajuda, mas tem uma coisa que é da própria experiência, né? E às vezes, na própria análise, isso a gente vai se dando conta de por que que eu sei, mas continuo fazendo, né? Essa é uma pergunta muito comum que a gente escuta. Mas existe uma coisa que é do ato, da experiência, e não do pensar. Parece que é muito mais do corpo, né? E eu acho que é isso que ela está falando aqui. Às vezes eu sinto que a gente quer encurtar o caminho, mas tem a trajetória, né? Eu acho que eu acho lindo assim, essa citação. Assim como ela falando da linguagem também. Muito bonito. Eu acho que nessa reta final tem uma certa ironia da parte da GH, porque na página 174 ela fala assim: quando se realiza o viver, pergunta-se, mas era só isto? E a resposta é: não é só isto, é exatamente isto. Eu acho que ela passa tanto tempo fantasiando as coisas, uma grande eloquência, que aí no final ela se dá conta que é isso, a vida está acontecendo e a gente passa tanto tempo fantasiando as coisas e não vê a vida acontecendo por si mesma. E eu acho que é isso aqui que ela está nesse final entendendo, que a vida não é a paixão que ela está declarando aqui é pela vida e pela vida no simples, pela vida nos seus mínimos detalhes que tiver, mas não sem essa grande eloquência que ela faz em todo o livro, sem ela precisar recorrer àquelas grandes metáforas dos abismos dela, dos desertos, das profundezas. Não, é isso. A vida se me é e é isso. Não sei o que eu estou falando, mas a vida se me é. Então acho que tem essa certa ironia depois de toda essa grande eloquência do livro, acabar de uma forma tão simples assim, a sentença dele. Porque ela valoriza muito o existir. Aí a gente percebe, né, nesse discurso final que ela tem.
que existe essa tentativa dela chegar no âmago do ser humano, descobrir aquela matéria inata, e aí ela come a barata e ela tenta chegar assim no mais profundo. E ela percebe que o que mais mudou não foi ela ter comido, foi ela ter experimentado toda essa trajetória dela. E eu acho que ela valoriza muito a experiência e devolve esse questionamento para a gente, né? Que, como a Lívia falou, aquele não é através da Via Crucis que você chega, é com ela que você se torna o que você é, né? Isso me lembrou muito um livro de Nietzsche que é sobre assim falou Zaratustra, que ele fala em um dado momento. Até anotei aqui. Outrora tivestes paixões, e as chamastes de más, mas agora tens apenas tuas virtudes, e elas brotaram de tuas paixões. Que me fez relacionar, porque é justamente isso. Muitas das coisas que a gente julga ruim, na verdade, é uma experiência, e as nossas virtudes vêm dessas experiências, sejam elas más ou ruins, né? Falaste da questão dela ter comida barata. Eu lembrei de algum encontro atrás, quando eu falei dessa questão do interesse dela no que é imundo. E aí eu acho que até no encontro passado ela volta a falar sobre que ela queria o feio, que ela queria. Ela não queria mais a criança, ela queria o adulto, uma coisa assim. Que aí na minha cabeça eu entendo como a criança sendo aquilo que é mais puro e inocente, e o adulto já não. Esse caminho que ela faz para o ato de comer a barata. É como se ela estivesse indo de encontro com a própria imundície. Foi isso que eu falei, acho que já tem um tempo atrás. E é como tu falaste, né? Depois que ela faz isso, ela percebe que não foi a maior experiência da vida dela. E eu acho que isso tem também a ver com análise, quando a gente vai se debastando das coisas, e determinadas coisas que eram tão apreensivas para a gente, elas vão perdendo esse teor apreensivo, porque a gente vai se focando em coisas que são mais profundas em nós mesmos. Ela fala dessa dor de estômago, né? Que parece que ela cuidava dessa dor dela, justamente para sempre existir a possibilidade de não ter dor. Eu lembrei do Freud, que ele tem um texto que ele fala do frio, né? De às vezes a gente ficar sentindo frio justamente porque para pensar na possibilidade do cobertor quentinho, como uma promessa de conforto, né? Mas para isso manter o desconforto. Eu esqueci onde está isso, depois eu posso procurar. Mas não é isso também, gente, né? As nossas neuroses, assim, em alguma medida, esses desconfortos, né? Não só a dor no estômago, mas tem tantas coisas que a gente sustenta mesmo. Mas hoje eu lembrei muito daquela frase do Bruno. Bruno participou de alguns encontros e vai voltar a partir da próxima semana. A frase era do Kafka, né? Que ele falava daquele livro, O Processo. Depois de certo ponto, não há retorno. Este é o ponto a ser alcançado. E eu acho que foi isso que aconteceu com a GH nessa experiência. É dessas experiências que depois que se deu outro significado, tudo muda, né? Depois que teve uma outra elaboração, deu outro sentido. É como se ela, depois que sai, e aí é fantasia minha, né? Mas depois que ela sai do quarto, eu gosto de imaginar que ela tá vendo tudo de outro jeito.
E eu também gosto da possibilidade da literatura fazer isso com a gente. Não só a literatura, mas outras artes também. De que depois que a gente pode ver alguma coisa, a gente olha de novo para as coisas do mundo e não vê mais aquilo do mesmo jeito. E eu espero isso desse livro, assim. Eu queria agradecer também todo mundo que leu esse livro com a gente, que suportou esse desconhecimento, esse não sentido. Eu acho que não é um livro fácil. Eu acho que é um livro que, se a gente for procurar sobre ele, eu já escutei, eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu já. As pessoas colocam ele num lugar assim de muito difícil. Nossa, mas você gosta disso? Às vezes até com um tom pejorativo. Eu já escutei muito isso. Eu acho que tem muita gente que desiste desse livro. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, né? E que não desistiu, que continua nessa empreitada, avançando com a gente, construindo, lendo. Eu gosto muito disso, né? De poder escutar outras leituras, ver o que cada um grifou. Isso é muito rico. Eu acho que a experiência coletiva muda tudo, né? E não só na literatura. Acho que essa composição de entender o mundo a partir do olhar do outro é o que faz a gente humanidade, né? É difícil porque tem que sustentar esse não entender o que ela está querendo nos dizer, né? Não ceder à tentativa de interpretação que a gente tem quando a gente lê, como a gente aprendeu a ler, porque a gente aprendeu a ler assim, né? Tendo que interpretar o que a gente está lendo e por um raciocínio lógico ali em cima daquilo, né? E aí, então, sustentar a angústia de fazer as pazes como que não é entendido é difícil, né? Então, seguimos firmes até o final. Mais alguém? Bom, então, retomando o nosso cronograma, semana que vem leremos o pós-fácil. É pós-fácil mesmo? É isso, Camila? É, O pós-fácil. pós-fácil está ali no PDF, na minha edição não tem. E já iniciamos com a Helene Sixu. Foi a ganhadora da nossa votação. O livro é A Hora de Clarice. Então, assim, a gente sai da Clarice, mas continua nela, né? De algum... Mas a leitura que a Helene Sixu fez dela, né? Mais uma leitora. É isso. Curiosa para esse eu não li também. Então, vamos ver o que nos espera, né? Até semana que vem, então, Até pessoal. semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.